São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Quem trouxe a Bíblia, pega aí conosco na carta aos Gálatas. Se quiser continuar, pode continuar. Vamos pegar a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 a 13. Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 a 13. Como Abraão teve fé em Deus, e isto lhe valeu ser declarado justo, assim ficais sabendo os que creem, é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem da fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus, é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Palavra do Senhor. Vocês estão vivendo uma caminhada neste grupo de oração de 6 semanas, não é isso? 6 semanas onde vocês estão meditando, refletindo sobre as maldições, bênção, maldição, palavra de bênção, palavra de maldição e tudo mais. E hoje, o tema que praticamente fecha esse caminho de reflexão que vocês estão fazendo é o seguinte: quebra de maldições, não é? Então vocês fizeram o caminho pensando o que é bênção, pensando o que é maldição, como ela chega, como ela acontece, e agora é hora de a gente descobrir como é que a gente quebra as maldições. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem acha aqui que já foi amaldiçoado? Levanta a mão para eu ver. Só? Então eu vou falar só com quem levantou a mão. Quem está com a mão baixada não está amaldiçoado, então não precisa de quebrar as maldições, né? Vou perguntar de novo. Quem acha aqui que já foi de alguma forma amaldiçoado? Levanta a mão para eu ver. Vocês ficaram com medo de eu rezar para vocês? Se nós formos olhar a grosso modo, a maldição está presente na nossa vida todos os dias. A própria palavra do Senhor diz que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. O que nós vamos escolher é fruto da nossa decisão. Quando a gente escolhe a maldição, ainda assim vamos dizer, é fruto da nossa escolha.
Mas o grande problema das maldições é quando elas chegam a nós, não porque nós escolhemos, mas porque elas foram lançadas sobre nós. E às vezes ela vem velada, ela vem escondida, atrás de brincadeiras, atrás de piadas, atrás de palavras que a princípio são inocentes, mas que no fundo carrega uma força de maldição muito grande. Quer ver um exemplo? Vocês vão entender. Alguém vira e passa e fala assim: nossa, pastor, está gordo, hein? O padre é cego? Não. Vocês não conhecem a minha casa, mas eu posso dizer, minha casa tem espelho. Então quando eu olho no espelho, eu sei que eu estou gordo. Mas quando vem essa palavra sobre mim, não é uma palavra de bênção, ela é uma palavra de maldição. Se o marido olha para a mulher e fala assim: bem, hoje você está feia, é bênção ou maldição? Às vezes é alerta, não é? Às vezes é alerta, ele está avisando para ela não passar vergonha. Mas dependendo do jeito que a gente fala, e com a força que a gente carrega, aquelas palavras, elas acabam tendo em nós um efeito de maldição. Quantos de nós cresceram com o peso de palavras que os nossos pais disseram? Ah, você me envergonha. Ah, desse jeito você não vai dar nada na vida. Ah, você não presta para nada. Ah, você não serve para nada. Isso se a gente não disser as outras palavras, que são palavrões que muitos pais, e eu arrisco até dizer, muitos dos que estão aqui falam para os seus filhos. Não é? Se essas coisas vêm até nós, não tem jeito da gente controlar. Porque tem como eu controlar a boca dela em direção a mim? Tem como eu controlar o pensamento dela em relação a mim? Não tem. Está nela, só ela tem o poder de controlar, só ela tem condições de dizer sim ou não a essas palavras. Então como que eu vou lidar com tudo isso? A gente lida por um único caminho. Só há uma forma de nós quebrarmos maldições. Sejam elas quais forem. Sejam maldições pequenininhas, sejam maldições grandes. Não é por reza brava. Sabe aquele povo, não, vou fazer uma reza brava para quebrar essa maldição. Não é. Não é por simpatia. Não é por novenas. Não é por orações de cura e de libertação. Não é por oração em línguas que nós vamos quebrar as maldições. Só há uma forma de quebrar maldições: a fé em Jesus Cristo. Se você não tiver fé em Deus, e eu vou dizer mais ainda, se você não viver a sua fé em Deus, meu irmão, minha irmã, você nunca vai quebrar as maldições que são lançadas sobre você. Porque a única forma de nós quebrarmos as maldições é a fé nesse Deus que tomou sobre si todas as nossas dores, tomou sobre si todas as nossas maldições para nos libertar de todas elas. Se eu não tiver fé em Deus, pode vir o Papa Francisco aqui, impor a mão sobre a minha cabeça, rezar por mim, que as maldições não vão embora. Mas quando eu tenho a fé em Deus, quando eu tenho uma fé inabalável em Jesus Cristo, quando eu tenho uma fé imensa no poder que Deus tem, pode fazer a macumba que quiserem fazer para mim, ela não chega aos meus pés, porque Deus é maior que tudo. E aí está um alerta que nós precisamos dar a todos nós católicos. Infelizmente nós estamos num tempo que parece que os católicos acham que o demônio tem mais força do que Deus, e não tem. É impossível, desde toda a eternidade, o demônio ser mais forte que Deus. O próprio Salmo vai dizer: maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? É uma pomba ou ele é Deus?
Ele é Deus. Se o Espírito Santo está em nós, ele nos habita, quem é mais forte, o Espírito Santo ou o demônio? Nós somos católicos, temos a alegria de comungar do corpo e sangue de nosso Senhor. Quando comungamos, nós nos tornamos sacrários vivos da Eucaristia. Quando nós comungamos, quem está dentro de nós? Jesus. Jesus é mais forte que o diabo ou não? Onde está o Espírito Santo? Está Jesus. Onde está o Espírito Santo? Jesus, o Pai, também está. Ou seja, toda a Trindade nos habita. Se Deus está em nós, por que eu vou ter medo das maldições? Por quê? E posso até mudar a pergunta. Se Deus está em nós, por que as maldições geram em nós tantos danos, tantos prejuízos, tantas coisas ruins? Uma coisa eu posso te garantir, não é porque Deus não está agindo. Não é. É porque muitas vezes nós damos liberdade a essas maldições para chegarem até nós. Meu irmão, revista-se com a couraça, revista-se com o escudo de Deus, e deixa que Deus te defenda, e deixa que Deus haja na sua vida a partir da sua fé, não por aquilo que estão dizendo para você. Olha, aqui em Cruzeiro, quantas vezes eu já atendi, ai padre, fiquei sabendo que a minha vizinha está de olho, meu marido mandou fazer um trabalho para mim. Que bom que ela fez um trabalho, pior se ela estivesse descansando em cima de você, né? Está trabalhando, tá bom. E aí a pessoa fica apavorada. A pessoa fica perto de noites de sono, porque fizeram um trabalho para ela. Deixa o trabalho. Viva a fé em Deus. Ou o seu Deus não é nada? Eu não sei o seu, mas o Deus em que eu acredito, Ele é tudo. Porque Ele foi capaz de vencer a morte. Ele foi capaz de vencer o inimigo de Deus. Ele nos deu a vida eterna. E esse Deus que foi capaz de fazer tudo isso, será capaz de quebrar qualquer maldição na nossa vida. Qualquer. O problema é que a gente não está usando esta fé. O problema é que a gente tem o poder nas mãos e não usa. O problema é que a gente tem a força de Deus e prefere ficar com a fraqueza do inimigo. O problema é que a gente tem a potência de Deus em nós e tem medo daquilo que o inimigo pode fazer. Meu irmão, minha irmã, hoje nesta noite, você é chamado a tomar posse daquilo que Deus pode fazer por você na sua vida, a partir da sua fé, a partir da fé em Deus. Faz o seguinte, eu vou dar 5 segundos. Tá vendo essa pessoa que está do seu lado aí, ó? Olha a carinha dela, tá vendo? Rapela, boa noite. Tudo bem? Você está bonita hoje, ou bonito? Muito bem. Isso não é um alerta, hein? É verdade. Vou dar 5 minutos para vocês conversarem. E nesses 5 segundinhos que você... Aliás, 5 segundos, não 5 minutos. Para vocês conversarem. E para você dizer para quem está do seu lado qual o tamanho da fé que você tem em Deus. Vamos lá? Conversa aí rapidinho. Dez, 9, 8. Já falou? Então tá bom, presta atenção. Nós vamos medir a fé em 3 tamanhos: fé pequenininha, fé grande, fé média e fé grandona. Essa pessoa que está do seu lado, qual o tamanho da fé que ela tem? Não, mostra para mim para eu ver. Tem muita gente que, ó, o salário, ó. Muito bem. Quem tem fé grande, levanta aí, fica de pé para eu ver. Olha, muito bem. Até quem tinha fé pequenininha cresceu. Pode sentar. Fala para esse irmão que está do seu lado assim: meu irmão, se for homem, você fala meu irmão, vocês não estão acostumados comigo ainda, né? Se for homem, você fala meu irmão, se for mulher, você fala minha irmã, tá bom? Fala aí, meu irmão, minha irmã. Se a sua fé
é grande. Por que então você está com essa cara de maracujá de gaveta? Você reparou na cara do seu irmão? Olha a cara dessa menina aqui, gente. Está com uma cara de maracujá de gaveta. Se a sua fé em Deus é grande, você não tem que ter medo de nada. E por que tem? Por que está apavorado? Garanto, eu não sei como é que eu não conheço bem o grupo, mas eu garanto que pelo menos uns 10 vieram aqui achando que o Padre Alessandro ia quebrar a maldição que está lá na sua casa, não é verdade? Ah, eu fiquei sabendo que o padre vai lá e hoje é quebra de maldição. Vou levar a foto da minha sogra, do meu sogro, da minha cunhada. Não mostrem as fotos na hora da oração, não é? Vocês estão entendendo, minha gente? O primeiro ponto para se quebrar a fé, aliás, para se quebrar as maldições, é a fé em Jesus. E que fé é essa? Não é uma fé qualquer, é uma fé como a fé de Abraão. O que está escrito no primeiro versículo? Leia aí para mim, por favor, bem alto. No versículo 6 do capítulo 3. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3 e... Peraí, que tem gente que nem achou ainda. Achou, minha senhora? Está lá no final, só está no começo da Bíblia. Copia da colega então, vai lá. 1, 2, 3 e... Tá. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão para eu ver. Não trouxe? Pode ficar de joelho, de castigo. Ajoelha aí até acabar a oração. Pode ajoelhar. É de castigo, vamos lá, ajoelha. Quem não trouxe a Bíblia? Quem não trouxe a Bíblia, pode ajoelhar. Quem mais não trouxe a Bíblia? Pode ficar de joelho até acabar a leitura do texto. Ajoelha, Fabiola. Quem mais? Fica aí, todo mundo de joelho, de castigo. Como é que vocês vão para o grupo de oração não traz Bíblia? Nós vamos ler, escuta aí, ó. É ser de joelho e prestar mais atenção na palavra de Deus. Leia de novo. Foi conforme a fé de Abraão. E qual é a fé de Abraão? Uma fé incondicional a Deus. Quando Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai daqui e vai para lá, Abraão não ficou perguntando quando, como, que jeito. O que Abraão fez? Fez a sua mochilinha e começou a andar. E conforme ele andava, o Senhor mostrava o caminho que ele deveria fazer. Para você quebrar as maldições na sua casa, você que está sentado e você que está de joelhos, precisa ter essa fé incondicional a Deus. Por favor, para de colocar limites à ação de Deus. Para de determinar a Deus o jeito que Ele precisa agir na sua vida. Para de dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Seja você simplesmente obediente à voz do Senhor que já está falando ao seu coração. Deus não faz barganha conosco. Quem acha que vai negociar com Deus, meu irmão, você está lascado, porque Deus não vai negociar com você. Mas se você permitir, Ele vai te indicar o caminho para você chegar onde precisa chegar. E será um caminho de bênção, não será um caminho de maldição. Pode sentar, vocês que estão de joelho. Agora na próxima vez traz a Bíblia, viu? Muito bem. Vocês estão entendendo? E por que nós vamos ter esta fé de Abraão? E aí vem o que é mais importante. Talvez em nós a maldição não tenha chegado. Talvez na nossa casa a maldição não tenha chegado, ou ela chegou. Lembra do Padre Rufus? Lembra do Padre Rufus? Sim. Na penúltima vez que o Padre Rufus veio fazer o acampamento aqui na Canção Nova, ele ficou uma semana depois, acho que do acampamento, ou antes, não interessa. Uma semana ele ficou junto com os padres, dando um curso a respeito dessas questões. Eu fiz esse curso junto com o Padre Rufus. E uma das perguntas, que até eu que fiz a pergunta para o Padre Rufus, foi o seguinte:
Se uma maldição ou algum mal que o inimigo quisesse fazer contra mim, mas ele não conseguisse chegar até mim, se ele poderia chegar a um dos meus familiares. E o Padre Rufus diz que isso é muito comum. Talvez o inimigo esteja olhando para você agora, porque ele está. Você sabia disso? O inimigo está aqui, está olhando para você. Não é quem está do seu lado não, nem para estar atrás. Tem gente que olhou atrás já. Mas ele está te sondando, ele está te olhando. E talvez ele não consiga lançar o mal que está no coração dele sobre você. Porque você reza. Com Bíblia ou sem Bíblia, você vem no grupo de oração. Você participa da Eucaristia. Você se confessa. Você comunga de Nosso Senhor na Eucaristia. Você faz a sua leitura da palavra. Então você, de uma certa forma, está fortalecido. Então, para o inimigo te derrubar, vai precisar de muita coisa. E ele não vai conseguir. Mas talvez ele chegue naquele que lá na sua casa está mais enfraquecido. Quantos problemas de álcool, eu arrisco a dizer, quantos problemas de alcoolismo são frutos dessa ação maligna do inimigo que pegou aquele que estava mais carente, mais fragilizado, mais sentimental, mais emocional. Porque se ele não conseguiu pegar no pai, ele vai no filho. Se ele não conseguiu pegar na mãe, ele vai no filho. Se ele não pegou na esposa, ele vai no esposo. Porque o inimigo só tem uma intenção: destruir a família. Não importa se ele vai destruir entrando pelo coração do filho, pelo coração da filha, pelo coração do pai, da mãe, ou do esposo ou da esposa. Ele não faz eleição para dizer: eu vou no coração dela porque ela é mais bonita que o marido dela. Ele quer um coração fraco, ele quer um coração carente. E se ele olha para ela e encontra esse coração carente, é aqui que ele entra. Vocês estão entendendo? Então, vocês que estão no caminho, vocês que estão fazendo a experiência do poder de Deus, vocês precisam ter essa fé incondicional de Abraão. Por quê? Olha o que vem logo depois da palavra. Pega comigo aí no versículo 8. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Em ti serão abençoadas todas as nações. Se na sua casa, na sua família, por alguém entrou a maldição, por você entrará a bênção. Está claro isso? E solta a sua voz agora em oração ao Senhor. Mas ore com poder. Não ore na timidez, não. Ore com a fé de Abraão. Ore agora na certeza de estar recebendo toda a unção do céu. Ore na certeza de estar recebendo toda a bênção do Senhor. Ore como você nunca orou na sua vida. Ore com determinação. Ore com ousadia. Ore com coragem. Solta a sua voz mesmo em oração. Erga os teus braços bem alto. E nessa atitude de abrir-se ao Senhor, vá se revestindo dessa força de Deus. Vá se revestindo da própria presença do Senhor. Solta mais a sua voz em oração. Eu sei que o Jesus não é surdo, mas você precisa quebrar a timidez em orar. Então solta mais a sua voz. Tenha vergonha de quem está do seu lado, não. Eu quero ouvir mais alto esta oração. Quebre toda resistência. Quebre toda barreira. E vai orando, solta a voz. Não abaixa o braço não, erga seus braços. E lembre-se que você não reza sozinho. Diante do trono da graça do Senhor está a Virgem Maria, intercedendo por você. Diante da graça, do trono da graça, estão os anjos, os arcanjos, intercedendo por você. Diante do trono da graça estão os nossos irmãos,
que nos precederam no céu, os seus familiares que já estão na glória, eles estão rezando por você. Então reze com fé, reze como se fosse a última vez que você rezaria na sua vida. Vá orando. Eu quero te clamar, Jesus, que sobre esse clamor o Senhor vá derramando sobre esses nossos irmãos, sobre essas nossas irmãs, todo o poder do Teu Espírito Santo. E conforme o Senhor vai preenchendo os seus corações com a Tua presença, com a unção do Teu Espírito Santo, o Senhor faça cair por terra neste momento todo resquício de maldição que foi lançado sobre a vida desses nossos irmãos, seja na sua gestação, seja nas suas primeiras infâncias, seja na sua adolescência, seja na sua juventude, seja agora na fase adulta, seja na sua velhice. Zera, Senhor, todo tipo de maldição na vida desses nossos irmãos, para que flua a partir de hoje, dos seus lábios, das suas ações, das suas atitudes, dos seus comportamentos, somente a bênção, Senhor, somente a bênção, para que eles sejam, Senhor, nas suas vidas e na vida de suas famílias, o canal da bênção, que por esses nossos irmãos chegue agora, nas suas casas, nos seus lares, nos matrimônios, a bênção, a sua bênção. Nós te imploramos isso agora, Jesus. Realiza isso em nós, Senhor. Realiza isso em nós, Senhor. Vai orando. Não se canse de orar. E aquilo que o Espírito Santo foi colocando agora na sua memória, na sua lembrança, vai entregando no Senhor. Pessoas que estão lembrando de frases que escutavam quando eram crianças, vai entregando isso ao Senhor. Aquelas palavras de maldição, palavrões que foram escutando, se está vindo agora na sua memória, é porque Deus está querendo te curar, te libertar da força desta maldição. Você que está lembrando de situações de família, brigas entre seus pais, confusão na sua casa, sobretudo das pragas, das maldições que eram lançadas em meio a essas confusões. Deixa o Senhor te libertar de todas as cadeias dessas maldições. Se você está lembrando de situações assim, peça o poder de Deus. Peça a unção do Senhor e quebre essas maldições neste momento agora. Maldições que foram lançadas sobre a sua sexualidade. Rapazes, vocês que tiveram a sua sexualidade ferida por palavras de maldição, permita que o Senhor quebre agora os efeitos dessas palavras, das desconfianças que estiveram sobre você. Mulheres, a mesma coisa. Vocês que tiveram a sexualidade suas feridas por palavras, por desconfianças, permita que o Senhor agora te liberte dos efeitos dessas maldições. Continue orando, vá orando. Não cesse de orar, porque é debaixo desta nossa oração que o Senhor está agindo agora. O Senhor também está quebrando maldições a respeito de matrimônio. Você que disse aos seus pais que ia se casar, e os seus pais não aceitaram o seu casamento, e ao invés de te abençoarem, os seus pais diziam que você não seria feliz no seu casamento. O Senhor está quebrando agora esta palavra de maldição, e o Senhor está te dando a graça de um casamento feliz, de um casamento realizado, de um casamento abençoado.
Você que está lembrando de pessoas, coloque essas pessoas na misericórdia do Senhor. Você está lembrando de pessoas que há muito tempo você nem lembrava delas. Na verdade você tinha até esquecido dessas pessoas. Mas o Senhor está fazendo você lembrar dessas pessoas agora, para que Ele quebre todos os laços de maldição que possa ter existido entre você e essas pessoas. E eu vou pedir agora para vocês fazerem o seguinte. Todos que estão desse lado aqui, olha, desse lado aqui, eu vou pedir a vocês para se ajoelharem agora. Se você que está grávida não puder ajoelhar, não tem problema, pode ficar sentado. Mas só as meninas que estão grávidas que não puderem se ajoelhar, o resto todo ajoelha. Não importa se tem artrose, artrite, bico papagaio, ajoelha. Nós desse lado aqui, vire para essas pessoas, para esses nossos irmãos. Estenda a sua mão e nós vamos interceder por eles agora. Você vai rezar por eles. Solte a sua voz em oração. E você que está de joelho, receba agora esta oração. Abra as suas mãos no sentido de quem está recebendo. E você que está intercedendo agora por esses nossos irmãos, clame ao Senhor. Clame com toda a fé. Clame com a fé de Abraão. Clame com a fé de Moisés. Clame com a fé de Isaac. Clame com a fé de Jacó. Mas clame sobretudo com a fé de Jesus Cristo. Interceda por esses nossos irmãos. E você que está recebendo a oração, é a igreja que reza por você agora. Lembre-se da libertação de Pedro. Ele foi liberto pelo poder da oração da igreja. Que agora, como esses nossos irmãos estão intercedendo por você, reze pela história desses nossos irmãos. Peça ao Senhor que os visite desde a sua concepção, todas as fases da sua gestação. Pessoas que foram rejeitadas já no ventre de sua mãe. O Senhor neste momento está quebrando todas essas cadeias, todos esses laços de rejeição. Pessoas que permitiram que a maldição entrasse na sua vida e na vida da sua família, por causa de bebidas alcoólicas. O Senhor me mostra situações de barzinhos, de festinhas de fundo de quintal. E ali naquele momento você bebeu algo, por onde entrou a maldição na sua vida e na vida da sua família. O Senhor está quebrando agora neste momento, meu irmão. O Senhor está quebrando agora neste momento, minha irmã. Tome posse daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você que está recebendo a sua oração, mesmo na intimidade do seu coração, vá apresentando ao Senhor as situações que você já sabe que Ele precisa quebrar. E você não cansa de rezar, não. Não estou escutando esse lado rezar. Cadê a voz? Cadê a oração? É para rezar com fé, minha gente, com força. Pessoas que fizeram um pacto com o demônio. Pessoas que usavam de brincadeiras, brincadeira do copo, jogos de búzios, essas coisas por onde entrou na sua vida a maldição. Neste momento o Senhor está fazendo quebrar todas as consequências malignas dessas brincadeiras. Você que permitiu que levassem o seu nome ao centro espírita, ao terreiro de Candomblé. Você que permitiu que levasse o nome do seu marido a esses terreiros. O Senhor está intercedendo, está quebrando agora essas maldições que vieram na sua família. Amém. Você que está de joelho, reza assim comigo: Senhor Jesus, eu aceito a sua ação, quebrando na minha vida agora todos os laços de maldição. Mas reza com força. E eu proclamo, Senhor, o teu senhorio na minha vida. E porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu único Senhor, eu agora renuncio a todo tipo de mal, a toda influência maligna, a toda sugestão demoníaca
na minha vida e na vida da minha família. E eu proclamo, debaixo do senhorio de Jesus, que eu sou uma bênção, que eu tenho a bênção de Deus em mim, que a minha família é uma bênção, que a minha família tem a bênção de Jesus. Amém. Fica você em pé agora, você que está aqui desse lado, se ajoelha, porque agora é hora de você receber a oração. E vocês que receberam a oração, agora vocês estão mais fortes do que eles, porque os laços de maldição na vida de vocês já foram quebrados. Então você tem que rezar com mais unção, você tem que rezar com mais poder, porque se você fraquejar agora na oração, você estará renunciando àquilo que Deus fez na sua vida. Então solte agora a sua voz em oração. E eu quero ouvir esse lado rezando, com toda a fé, com toda a coragem, com toda a determinação por esses nossos irmãos. Reze por eles. Reze por essas crianças. Reze por esses jovens. Reze por esses adultos. Reze por esses anciãos. Vai intercedendo por eles. E ponha volume nessa sua oração. Nós rezamos juntos com a igreja celeste nesse momento. E o Senhor me mostra, continue rezando. O Senhor me mostra mulheres com problemas de saúde. E a imagem que o Senhor me dá é de um sangramento contínuo. Não chega a ser uma hemorragia, mas é um sangramento contínuo. E essa enfermidade é fruto de uma maldição que foi lançada sobre você, de uma maneira muito especial sobre o seu ventre. E agora o Senhor está quebrando esta maldição. Obrigado, Senhor. Vai rezando e interceda por esses nossos irmãos. E você que está rezando, se Deus está colocando alguma coisa no seu coração, com mais força ainda, reze por esses nossos irmãos. O Senhor está dando a graça da fertilidade a algumas mulheres. Até a palavra que o Senhor me dá é mulher seca. Você já escutou esta palavra? Você está seca. Você não consegue engravidar porque você é mulher seca. O Senhor está quebrando agora esta palavra de maldição e está te dando a graça da fertilidade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. O Senhor também está quebrando palavras de maldição de filhos em relação a seus pais. A imagem que o Senhor me dá é de filhos amaldiçoando seus pais. O Senhor está quebrando agora essas cadeias de maldição. Obrigado, Senhor. Solta a sua voz, continue rezando por esses irmãos. Você que está recebendo a oração, como os nossos irmãos fizeram, faça você também. Vá dizendo a Jesus a bênção que você precisa, o que você precisa que seja quebrado na sua vida em termos de maldição. O Senhor me mostra pessoas que, enquanto crianças, receberam baforadas de Pai de Santo. A imagem do Senhor é muito clara, do Pai de Santo baforando estas crianças. Isso foi na sua infância, e neste momento o Senhor está quebrando então toda consequência maligna, toda consequência maléfica dessas baforadas na sua vida. O Senhor toca também pessoas que têm uma sexualidade desregrada, fruto de maldição. O Senhor também está tocando em mulheres, e a imagem que o Senhor me dá é de ovário, que é como se estivesse amarrado, e o Senhor está desamarrando agora
A palavra que o Senhor me coloca é isso mesmo. Ele está desamarrando os seus ovários. Obrigado, Senhor. Você que recebeu a oração, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo e aceito a sua bênção na minha vida. Por esta oração, Senhor, eu sei que foram quebradas todas as maldições que foram lançadas sobre a minha vida, porque eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no Teu poder, e por isso eu proclamo o Teu senhorio na minha vida, e consequentemente eu renuncio a toda ação maléfica, a toda ação demoníaca na minha vida e na vida da minha família. Eu tranco agora, Senhor, todas as portas, todas as brechas da minha casa, do meu lar, da minha família, para que o inimigo não entre mais entre nós. Mas ao trancar a minha casa, ao trancar o meu lar, ao trancar a minha família, eu sei e eu quero que você, Jesus, esteja no centro da minha casa, e de lá jamais saia. Por isso, Jesus, eu consagro a minha vida e a vida da minha família a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Amém. Vamos todos ficar em pé. E encerrando este momento de oração, eu quero convidar você a louvar o Senhor, a louvar o Senhor Jesus por toda a obra que Ele realizou nesta noite. Então, mais uma vez, erga teus braços, e agora, na força da bênção que todos nós recebemos, vá agradecendo ao Senhor. Erga os teus braços bem alto, porque o Senhor merece agora o nosso louvor. Ele merece a nossa gratidão, Ele merece a nossa exaltação. Erga os teus braços bem alto e diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor demonstrou o seu infinito amor por mim e pela minha família. E eu te agradeço, Senhor, por me fazer nesta noite um poço de bênção para mim mesmo e um canal de bênção para a minha família e para todos aqueles que eu amo. Muito obrigado, Jesus. E eu declaro: eu creio em Ti, Senhor. E eu creio somente em Ti, Senhor. De hoje em diante, eu não vou acreditar mais em coisas de maldição, em coisas que falaram para mim, que falaram no sentido de me amaldiçoar. As pessoas até podem até fazer, mas eu não aceitarei, porque a minha fé em Ti, Jesus, é muito maior do que qualquer palavra de maldição, do que qualquer trabalho de macumbaria, ou qualquer outra coisa que venha do inimigo. A minha fé em Ti, Jesus, a minha fé no Deus Pai, a minha fé no Espírito Santo, a minha fé na Santíssima Trindade é maior que tudo, é maior que todas as coisas. E é nesta fé que eu vou viver o resto dos meus dias, até a hora
e que o Senhor me chamar para a sua casa. De hoje em diante, eu vivo a fé de Abraão. Esta fé que é incondicional. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por me amar tanto, Senhor. Vamos aplaudir nosso Senhor. Aplauda com mais força para o Senhor.